mais um episódio do Jesus Pode. Olá, chegamos a mais um episódio do Jesus Pode e hoje o nosso programa está extraordinário. Vamos entrevistar Maísa Chaga. Ela que tem uma história de testemunho e fé e transformação que você não pode perder um minuto sequer. Ela foi vítima de tráfico humano e hoje ela vive a sua vida para contar o que Jesus tem feito através da vida dela aqui nos Estados Unidos e pelo mundo. Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Compartilhe essa mensagem, porque como eu disse para vocês, uma vez que vocês compartilham essa mensagem, vocês estão propagando a palavra de Deus e através da sua vida aí na sua casa, muitas pessoas podem acessar o que Jesus tem feito na nossa vida, porque Ele fez na minha vida, Ele fez na vida da Maísa e Ele pode fazer na sua vida aí. Então, Maísa, que honra, meu Deus, que privilégio estar diante de uma mulher forte, guerreira e transformada em Cristo Jesus. Hoje a gente vê tantas mulheres empoderadas por si própria e eu vejo você uma mulher que foi empoderada, que foi forjada na presença de Deus. Que Deus te abençoe muito, viu? Amém. Muito obrigada por estar aqui. Eu fico muito feliz. Estar aqui é uma resposta de oração. Eu fiz uma resposta de oração esse ano, bem no comecinho do ano, e eu falei, Senhor, eu quero viver o ID. Uau. Eu quero viver o eis-me aqui, intensamente. Eu quero aprender a glorificar o teu santo nome. Então me usa, Pai. E aí eu comecei a receber convites para pregar a palavra, e Deus foi abrindo as portas. Então, eu estar aqui nesse podcast, é a mão de Deus. É a mão Amém. de Deus. E esse é o lugar onde o Senhor preparou para que pessoas fossem curadas. Tem pessoas que já estão sendo curadas dentro de seus lares, com tantos testemunhos e tantas histórias. Eu queria começar, Maísa, te dando um presente da nossa barca, das sobrancelhas, que é a nossa patrocinadora oficial, que é o qual o Senhor tem feito que a gente consiga alcançar nações, levar o evangelho, levar essa obra missionária. Então aqui eu tenho para você o meu devocional do empreendedor, que é onde a gente conta, são 40 mensagens de Isso eu reflexões, que amo. vai fazer que a sua casa e a sua empresa, você entender que é o seu maior ministério. Meu Aqui nós temos os Deus. nossos produtos de beleza, os nossos sabonetes demaquilante, nós temos gloss, nós temos produtos aqui, ó, para você, para sua princesa. Nós temos uma linha completa de produto, nosso gloss labial, Nox Fix. A sua princesa vai adorar e você também, que você possa usufruir muito, que Muito são obrigada. Eu tenho coisas que o uma senhor tem sócia feito, hoje em viu? dia. Hoje eu tenho uma sócia Hoje você tem de uma 12 sócia, né? anos Quase uma sócia, né? que vai amar receber esses presentes. Que é a minha Ah, filha que está que ali. delícia. Então ela vai. Nossa, muito obrigada, viu? Vai ser Amém. bem usada. Mas conta um pouquinho pra gente como foi para chegar até aqui. E quem era a Maísa antes do Senhor transformá-la dessa forma? E qual o processo, né? É, quando eu vejo a Maísa atrás, quando eu me vejo há anos atrás, eu olho minhas fotos às vezes de modelo, eu não me reconheço, porque Deus transforma a gente de uma forma muito extraordinária. Eu nasci no interior de Goiás, numa cidade simples, uma cidade pequena, divisa com Mato Grosso, nome Mineiros, e eu tive uma infância bem saudável, sabe? Eu tomei banho de cachoeira, andava descalço, brincava na rua, né? A família do meu pai e a família da minha mãe eram bem diferentes. A família da minha mãe ia para a igreja. A família do meu pai era um cristão, mas não frequentava tanto a Entendi. igreja. E com muito, assim, temor e respeito, e dor no coração, eu tenho uns tios que estão lá até hoje, às vezes acham ruim de eu falar que a família do meu pai era uma família, assim, distante dos caminhos de Sei. Deus, mas eu oro por eles, porque eu sei que ainda pode ser Amém. alcançado, né, Amém. e as escamas Com caem dos olhos certeza. e eles possam enxergar, né. Mas, a família do meu pai era uma família totalmente disfuncional, né, e vinha de geração. O meu avô traía meu bisavô com meu avô com meu pai, né, então parou na geração da minha mãe. E eu cresci num lar disfuncional, totalmente disfuncional, né. E eu tinha 2 opções: ir para os caminhos da família da minha mãe, que era uma família que ia para a igreja, que buscava os caminhos do Senhor, que, a Bíblia, eles seguiam a palavra de Deus na prática, e eu segui o caminho mais largo. Eu não quis saber da palavra de Deus, eu
chegou um caminho na adolescência que eu não queria mais, eu não gostava muito de escutar a palavra de Deus, eu não gostava de ir para a igreja. Minha mãe até me pagava para ir para a igreja, ela falava: "Eu te dou dinheiro para ir para a igreja". Eu falava: "Não, eu não quero". Então eu passei muito tempo longe de Deus. Eu achava que Deus estava na natureza, que estava em qualquer lugar, que eu não precisava buscar. E eu, às vezes, barganhava com Deus. Às vezes as coisas apertava, eu fazia uma promessa com Deus e quando eu recebia, eu esquecia do que eu tinha feito. Então eu passei por muito tempo assim. Eu fui jogadora de basquete profissional, joguei em times, em Goiânia, aí depois eu fui para São Paulo, aí depois eu fui para Santa Catarina e eu joguei mais de 10 anos basquete. Aí eu voltei, fui fazer faculdade e comecei a ser modelo. Me chamaram para ser modelo. Eu achei uma fonte de renda, porque meus pais estavam se separando. Então eu falei: "Ah, então agora vai dar para eu comprar algo para mim, ajudar minha mãe". Então eu fui ser modelo. Então eu estava assim, ainda nas quadras e sendo modelo, e fazendo veterinária. E a parte da minha vida que eu fui modelo, é uma parte assim que eu estava nos outdoors, nas revistas, né, em todos os lugares, na propaganda de televisão, mas, eu me sentia assim, como é que fala? Autossuficiente, né, eu tinha muito convite para festa, para balada, para tudo, eh, tinha tudo muito acessível, se eu quisesse massagem tinha, se eu quisesse isso tinha, e Tudo que a fama pode comprar, né? tudo que a fama pudesse comprar. Mas às vezes eu estava num evento cheio de gente, quando eu chegava em casa, eu sentia um vazio que nada preenchia, sabe. Parece que sempre faltava algo, e eu buscava e sempre faltava algo. Então, eu sentia a necessidade muito grande de algo que eu não sabia o que que preenchia, né. Então eu tinha a vida de modelo, né, que era glamour, muita gente, muito convite. E sempre que eu voltava para casa, eu estava cheia de gente lá nos eventos, mas eu chegava em casa, eu sentia um vazio muito grande. E eu não entendia o que que era. Então eu buscava fama, buscava sucesso, buscava, preencher os vazios, às vezes, em dinheiro. E nisso eu casei, fui morar no interior do Pará, montei uma clínica de pet shop. Mas meu casamento, quando a gente não cura as feridas que vêm de antes, eu entrei num casamento que era mais ou menos igual ao meu pai. Eu não tinha agressão física, mas eu tinha muita agressão verbal, sabe. Então era um relacionamento abusivo, né. E eu fiquei nesse relacionamento por uns 10 anos. Tive a Maria Eduarda, depois tive o João, e eu senti um vazio muito, muito grande. E um dia eu fiz uma oração para Deus, eu falei assim: "Senhor, eu tenho tudo, por que que eu sou tão infeliz? Eu tenho tudo, pai, eu tenho uma vida confortável, eu tenho dinheiro, por que que eu sou tão infeliz? A sensação de que eu tenho tudo e não tenho nada, Eu né? tenho tudo e não tenho Tenho nada, tudo e me falta me tudo. falta tudo". Eu sentia algo que não preenchia. E nesse processo, perdi meu avô, minha avó e meu pai, cada um num mês. Eu vi minha irmã no velório, minha irmã era cristã, ela tinha uma fé muito estabelecida, e eu vi a minha irmã em paz. Ela estava sofrendo no velório do meu pai, mas ela estava em paz, eu vi um semblante de paz na face dela, e eu desesperada, A paz que excede todo todo entendimento. entendimento. Ela amamentando meu sobrinho, em paz, sofrendo, mas em paz, e eu desesperada. Parece que abriu o chão, assim. Aí nesse dia, no dia do enterro do meu pai, depois eu vi que estava me faltando era Deus. Mas eu não sabia nem onde buscar, não queria dar o braço a torcer, o orgulho de falar: "Eu quero buscar". Você já era Miss. Eu já era Miss, eu já tinha, encerrado a carreira de modelo, né, eu fui Miss Goiás, e aí eu já tinha encerrado quando meu pai faleceu. Eu estava trabalhando como veterinária, me formei em veterinária. Eu senti um vazio muito grande, né, só que eu não sabia aonde buscar. Meu casamento acabou e eu me vi sozinha, com 2 crianças, uma carreira para recomeçar, porque eu já não estava mais jogando basquete,
eu já não era mais Miss, né, eu já não estava mais trabalhando como modelo, eu tinha fechado o meu pet shop, e aí eu me vi: "Como recomeçar?", sabe. Cadê a minha identidade? Eu não tinha mais identidade, eu já não sabia nem quem eu era. E aí eu fiz conta para saber como que vai ser, recomeçar no Brasil ou recomeçar nos Estados Unidos. E as contas que eu fiz no Brasil não faltava, porque eu teria que trabalhar e meus filhos estudam até meio-dia e depois como que eu iria fazer? E aí eu pensei, recomeçar no Brasil ou recomeçar nos Estados Unidos, vai ser difícil aqui ou lá, mas eu vou para os Estados Unidos, eu vou dar uma oportunidade melhor para os meus filhos. E aí eu vim. Vendi tudo, tinha um apartamento, mobiliado, carro, vendi, falei para minha mãe: "Fica aí, doa para quem você queira doar e Deus vai me dar tudo lá nos Estados Unidos". Eu já tinha tido um encontro com Deus no Brasil, assim, aceitado Jesus, fala quem quer aceitar Jesus, aceitado, mas ainda não tinha aprofundado na palavra de Deus, eu ainda não sabia como buscar, aonde ler, o que fazer, eu ainda estava assim, caminhando na fé, uma fé bem rasa. Então eu vim para os Estados Unidos, e quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fechou tudo que era pandemia. Quando eu entrei no meu townhouse, fechou tudo, era pandemia. Entrou eu e a Maria, o João, um colchão e mala. Não teve jeito de eu matricular as crianças na escola, o João ainda era bem pequenininho, não ia ser matriculado, mas a Maria não tinha nem teve nem tempo de ser matriculada. E aí eu fiquei no eco do townhouse com mala e criança. Mas a gente foi tão feliz na escassez, sabe? E a gente brincava com o eco, a gente gritava e fazia eco nos cômodos, e a gente brincava com aquilo ali. Às vezes eu pedia algumas coisas pela Amazon, que ainda entregava, e as caixas que vinha da Amazon, meus filhos desciam a escada nas caixas. Então a gente foi feliz na pandemia, sabe? Com as dificuldades, com as O senhor limitações. cuidou, né? O Senhor cuidou de todos os detalhes. E aí, quando começou a abrir algumas coisas na pandemia, eu comecei a trabalhar de delivery. Eu entregava comida. Eu entregava comida com as crianças no carro. E aí eu fazia uma meta. Falava assim, olha, eu tenho que ganhar US$ 100 por dia para pagar as minhas contas, eu tenho que ganhar US$ 100 por dia. Essa era a meta. Então eu acordava cedo, dava café da manhã para as crianças e a gente ia para o delivery. Aí, às vezes, o delivery não dava tanto, porque as crianças queriam comer justamente o que estava ali nas comidas. E às vezes empatavam ou até saía nos prejuízo. Mas a gente ia fazendo delivery, às vezes a Maria, se era um local assim, uma casa e Tranquilo. tudo, ela descia para entregar, saía correndo. A gente tentava fazer algo divertido, sabe? Dinâmico. Dinâmico. Às vezes eu ficava no parque até umas 5 da tarde, aí quando o aplicativo dava o pipe, a gente falava, vamos, 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 entra no carro. Esse criança já estava cansada, às vezes poderia dormir. Então eu tentava fazer algo assim que não fosse tão pesado para elas, porque às vezes eu tinha que ficar até meia-noite, 1 hora da manhã, entregando comida. Às vezes elas estavam dormindo no carro e a gente ali entregando, né? E não era fácil, mas era possível. Uma amiga foi me visitar, quando eu já estava morando no Tennessee, e me fez uma oferta de trabalho. Na verdade, eu não entendi muito o que era, sabe? Mas era algo muito bom. E ela falou uma palavra que para uma mãe faz todo sentido. Qual a palavra? Você vai ter tempo de qualidade com seus filhos. Você vai ter tempo para eles. Você não precisa trabalhar tanto. Você não precisa ficar com as crianças até altas horas Meu no Deus. carro. E isso para uma mãe, o que que uma mãe quer? Tempo com seus filhos. Para mim era um tempo que eu não tinha, porque eu sempre estava cansada. Ou então a gente estava fazendo delivery. Ela usou sua fraqueza para Ela levar uma usou, sedução. ela usou justamente a minha fraqueza para me levar para o que ela queria. Eu fui estudada. Não foi algo assim que mais ou menos estudou, ela estudou totalmente o meu caso. Eu estava em processo de visto, eu tinha dado entrada no visto EB2, que é de habilidades extraordinárias, né? Eu, como era formada no Brasil em veterinária, trabalhei na minha área, então eh, eu poderia adquirir o visto Sim. aqui, residência aqui, através da minha profissão. Aham. Eu já tinha pago aí uns US$ 10.000 no processo, estava fazendo as cartas de recomendação que eu precisava. E ela sabia disso, porque era minha amiga e eu contava as coisas para ela. Ela tinha um namorado
que era o namorado que comandava tudo. E o namorado e a mãe que comandava A todo parte de tráfico humano. esse trabalho. E aí ela me chamou para trabalhar nesse hotel. Falava que eu ia ter tempo de qualidade com os meus filhos, que eu ia ganhar muito bem. Quando eu fui trabalhar, na verdade não era um trabalho tão simples assim, eu tinha que lidar com pessoas. E eu falei para ela, eu não quero trabalhar com isso. Aí ela falou, agora não tem jeito mais. Você sabe que se eu chamar a polícia, você é presa. Ah, você sabe, né? Eu tenho um documento, vai acreditar em quem? Você sabe que se chamar a polícia para você, seus filhos vão por orfanato. Meu Deus. E ela contava as histórias. Ah, fulana foi presa, né? E ó, foi deportada. Os filhos estão no orfanato. História que eu nem conhecia, mas que me deixava Com com medo. medo. E o medo nos paralisa. Quando a pessoa tem medo, ela não consegue pensar. Ainda mais de uma mãe, quando fala dos seus filhos, Sozinha, imigrante. sozinha, imigrante, quem que você vai procurar? Se você procurar a ajuda de uma amiga, você vai envolver ela nisso? Então, com medo, eu continuei. E eu pensava assim, bom, quando eu finalizar o meu visto, Eu saio. eu saio, ela não vai poder me ameaçar. Então, eu já estava no finalmente das minhas cartas de recomendação. Nisso, a minha mãe já tinha vindo do Brasil morar comigo e ela sabia. E aí eu falava assim, mãe, só por pouco tempo, já estou terminando minha carta de recomendação, vai dar tudo certo. Só que eu orava e eu pensava que Deus já tinha me esquecido. Porque eu orava e nada acontecia. Era muito difícil, sabe? Tinha dias que era muito difícil. Eu trabalhava e quando eu chegava em casa, eu parava no estacionamento e eu chorava muito. Nossa, como eu chorava. Porque eu sabia que quando eu entrasse na porta para frente da minha casa, quando eu entrasse na porta, eu era mãe. E o meu trabalho era para trás. E eu não queria que meus filhos soubessem. Eu não queria que meus filhos soubessem o que eu estava passando, eu não queria que eles sofressem. E aí eu pegava eles, levava para um parque, tentava descontrair. E sabe, olhando para trás, eu sei que eu fui forjada para isso. No basquete eu aprendi a disfarçar minha dor. Eu já joguei com o pé quebrado. Quando eu era modelo, eu fiz propaganda com um sapato 2 números a menos. Então eu aprendi a disfarçar minha dor muito bem. Então eu disfarçava minha dor com os meus filhos. E eu orava, parece que Deus não me escutava. E aí eu falava para minha mãe, ora mãe, porque eu acho que Deus não me escuta não. E depois a gente vai para a palavra de Deus e a gente vê, né, que pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, Deus jamais esquece da gente. E eu tinha uma dor muito forte aqui, assim. Eu sentia uma dor muito grande aqui, assim, era no pescoço. Porque a gente disfarça, mas o nosso corpo não Não, disfarça. não. O nosso corpo Ele sente, né? expressa as emoções. O nosso corpo, ele sente. Então, eu senti uma dor, eu não conseguia virar pra cá, assim. Uma dor muito forte nas costas. E eu tomava remédio, 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 nada. E um dia eu tava numa crise tão grande que eu falei pra minha mãe assim, me dá um remédio que você toma, eu preciso, eu vou tomar 2. Eu queria dormir, às vezes eu não conseguia, porque eu não queria que aquele dia acabasse, sabe? Porque eu sabia que ia começar tudo novamente. E era muito difícil. Então, esse dia eu tomei 2 remédios. Um remédio da minha mãe, um relaxante muscular. E dormi. E nesse dia, eu sonhei que Deus e Satanás lutavam. E lutavam. Satanás eles me levaram lá pro alto, assim, e ali eu vi a minha vida. E Satanás falava assim, ela é minha. Olha, ela gosta das minhas coisas. Ela Meu escuta as minhas Deus. músicas. Ela bebe a minha bebida. Ela é minha. Ela me pertence. Ela já é minha. E Deus falava, não, ela é minha filha. E era uma luta muito grande, assim, sabe? Eu vendo tudo. E aí, Deus no final falou assim, então, pera, deixa ela escolher. E no meu sonho, eu falei, Deus, me salva. Eu escolho você. E aí Deus pegou na minha mão e eu acordei. Eu acordei desse sonho e eu não entendi nada, absolutamente nada. Eu só falei assim, nossa, aquele remédio que eu tomei, Foi ótimo. eu tive... Não, eu falei assim, foi horrível, eu tive um sonho, eu tive alucinação. Eu nunca mais vou tomar esse remédio, você tá doido? Eu sonhei, eu tive um sonho a noite inteira, algo sem pé, sem cabeça. Eu não entendi absolutamente nada do meu sonho.
E aí, um mês depois, a polícia entra no hotel que eu estava trabalhando, numa operação da polícia. Eles entraram, eu fui presa. Foi o momento que você foi presa. Foi o momento que eu fui presa, um mês depois do meu sonho. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu falava um pouco de inglês, mas no momento que eu estava passando, era tão nervoso que eu esqueci tudo que eu falava. Eu acho que nem em português eu conseguia falar. A única coisa que eu falava assim, I have children. I need to come back to my house. Eu só falava assim. E aí eu fui para a delegacia, eu fui para uma sala, eles fizeram várias perguntas, eu não conseguia entender nada, 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 nada. Não tinha intérprete. Eles falavam que não tinha intérprete, eu pedia, não tinha ninguém. Eles me deixaram eu fazer uma ligação para minha mãe. E eu liguei para minha mãe e falei: "Mãe, eu tô presa, mas vai ficar tudo bem. Daqui a pouquinho eu tô em casa com as crianças." E eles falaram que eu tinha que pagar uma fiança porque eu estava exercendo uma profissão ilegal. E aí eu só falei: Qual era a profissão que eles alegavam? "É massagista." Eu não tinha Massagista. licença. Tá. E você trabalhava como massagista? É. E aí eu falei para minha mãe que eu tinha que pagar uma fiança, não sabia o valor da fiança porque eu não entendia. Eu entendi assim, picado, sabe? Um pedaço aqui da frase, outro pedaço. Mas eu não entendi o que eles falavam inteiro. Então eu entendi que eu tinha que pagar a fiança, mas eu não entendi o valor da fiança. E aí eu falei para minha mãe: "Mãe, pega o dinheiro que tá no Ziploc para pagar a taxa de imigração, traz ele aqui." Minha mãe: "Qual que é o valor?" Eu falei: "Mãe, eu não sei, mas é o único dinheiro que eu tenho." A minha mãe foi, levou o Ziploc lá. Quando ela foi pagar, era o dinheiro exato, Meu em Deus. centavos. Eu paguei a taxa migratória, mas sabe, os momentos que eu fiquei esperando a minha mãe vir e tudo, eu fiquei presa 7 horas mais ou menos. E ali naquela cela, eu tive um encontro com Deus. Sabe, naquele momento que eu fiquei ali, eu senti muito forte a presença de Deus na minha vida. Eu senti Deus falando comigo: "Calma, vai ficar tudo bem, eu tô aqui." Eu orava muito, eu de joelhos, eu clamava para Deus. Eu falei: "Senhor, se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida. Eu quero te conhecer. Se o Senhor existe mesmo, me tira daqui, me dá uma segunda chance." Eu orava muito e Deus só falava comigo assim, eu só sentia assim, Paulo e Silas louvando na prisão. Eu nem conhecia de Bíblia, eu nem conhecia a história de Paulo e Silas. E eu comecei a louvar ali naquele momento, eu comecei a adorar a Deus. E naquele momento ali, eu tive meu encontro com Deus, sabe? Ali foi minha estrada de Damasco. Eu tive meu encontro ali, eu senti a presença de Deus muito forte. Eu saí daquele lugar totalmente mudada, totalmente transformada. Eu saí daquele lugar transformada. Eu saí totalmente transformada. E aí, quando eu cheguei em casa, abracei os meus filhos, eu lembro que eles já estavam Mas dormindo. fala uma coisa para mim assim, nesse tempo a sua mãe pagou a fiança, né, e até te tirarem lá de dentro. Tivesse uma frase que você pudesse dizer para aquela Maísa ali, naquele tempo ali, naquela cela, como tem muitas mulheres hoje dentro de uma cela, qual que é a frase que você diria? Deus está com a gente em todos os lugares. Deus estava com José quando ele foi jogado no poço. Na Bíblia fala que Deus estava com José quando ele foi para a cadeia. Deus está com a gente, a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus nunca nos abandona. Nunca, nunca. Essa é a maior certeza que a gente tem que ter na vida. Em qualquer momento, Deus está com a gente, a presença dele. Por mais que às vezes a gente acha que Deus não escuta, às vezes a gente acha que Deus não responde, mas a gente tem certeza que estamos na presença dele, que ele está com a gente. Eu saí daquele lugar muito diferente, muito transformada, assim. Eu não entendia muito bem, eu ainda estava assimilando tudo. Eu não sabia como que eu ia fazer, parece que tinha acabado tudo, sabe? Qual momento você percebeu que você tinha sido vítima de tráfico humano? Logo depois que tudo aconteceu, o detetive me ligou, passou uma semana depois, a polícia me ligou.
e eles me chamaram de volta para a delegacia, que eu precisava ir lá, que eles precisavam muito falar comigo. Olha como que Deus faz, assim, as coisas e no mínimo detalhe, nos mínimos detalhes, né. Nesse dia que eu estava no hotel, eu tinha levado o meu computador. Eu nunca saía com o meu computador de casa. Meu computador era para fazer o meu visto EB2, eu comprei ele exatamente para isso. E todos os documentos que estavam para o visto, carta de recomendação, tudo estava no meu computador e traduzido. Esse dia foi o único dia que eu levei, porque eu precisava apenas mudar uma coisa ali que estava errada para mandar para os advogados. Nesse dia que a polícia entra, eles pegaram tudo e levaram com eles. E aí ele me ligou, pediu se eu poderia retornar lá. Eu fui. Mas antes de ir, eu tinha orado muito, e eu tinha conhecido um Deus, eu tinha buscado na palavra, eu já estava tendo meu encontro com Deus todos os dias de madrugada antes deles me ligarem. E aí eu cheguei lá. Quando eu entrei, fui numa sala assim, cheia de gente. E aí eles me sentaram, falaram assim: "Nós achamos um intérprete para você. Pode ficar tranquila que hoje você vai entender tudo". Aí ele falava, o intérprete traduzia, e aí ele falou: "Você foi vítima de tráfico humano". Meu Eu Deus. falei para o intérprete: "Não". Eu achava que a vítima de tráfico humano pegava a pessoa, levava para o porão, pegava o passaporte, ameaçava de morte. Então eu falei assim: "Não, eu não sou não. Eu não, eles não estão com o meu passaporte". E aí eles foram me explicar o que é um tráfico humano aqui nos Estados Unidos. O que é um tráfico humano com os Estados Porque a Unidos? gente acha que o tráfico humano é só cunho sexual, mas o tráfico humano é você fazer um trabalho que você não quer fazer e você ser ameaçado nisso. Qualifica como tráfico humano também quando você é extorquido, né? Quando você como é que fala? A pessoa acua a fazer algo que você não quer fazer. No meu caso, eu tinha que dar 30%, depois eu tinha que dar 50%, depois eu tinha que dar 60%, 70%, e aí eu comecei meu dinheiro nunca era o suficiente. Então eu sempre tinha uma dívida que eu nunca pagava. E ele falou assim: "Eu estou te investigando por mais de 8 meses. Nós estamos te investigando por mais de 8 meses. Nós temos prova que você é vítima de tráfico humano. Teve uma denúncia". E aí eu comecei a entender como eles foram falando. Tinha uma assistente social. Ela falou: nós resgatamos vítima. Nós temos certeza que você é vítima". E eles me deram toda a assessoria, eles me ajudaram em tudo. A polícia me ajudou a arrumar o meu trabalho. Eu era veterinária no Brasil e eu tinha feito um curso de dog groomer, que é tosa em cachorro, Uhum. mas eu não trabalhava com isso no Brasil. Eu fiz curso de banho e tosa para aprender, para poder cobrar dos meus colaboradores, para falar: olha, tá bom, tá ruim. E se faltasse alguém, eu poderia treinar. Foi esse o meu intuito. Então eu comecei a trabalhar com banho e tosa através disso, aqui nos Estados Unidos. Eles arrumaram para mim um trabalho. Eu fui para um lugar muito bom em Nashville, um trabalho assim, num lugar assim excelente, onde teve profissionais que foram me ensinando. E ali eu tive um encontro com Cristo e minha vida foi assim, totalmente transformada. Mas a gente passa por um processo, né? Não é assim, quando a gente vai a Cristo, a gente acha que agora vai dar tudo certo, que É. vai tudo melhorar, que você nunca mais vai passar por nada. Eu fui para um congresso Florescer, chama Florescer, que é aqui na Flórida, eu morava no Tennessee. Eu ouvi falar, porque no Tennessee a gente não tem tantos eventos de mulheres como tem aqui em Orlando. Muitos, né? Todo dia. No Tennessee não tem. Você não vê isso lá. Então, eu fiquei sabendo desse congresso e eu falei: "Nossa, parece que era um suspiro de eu preciso buscar a Deus, porque as igrejas americanas, a cultura é diferente, é fria". Então eu vim aqui para o congresso na Flórida e ali eu fui batizada. E todo o meu passado ficou naquelas águas do meu batismo. Eu tive Benção. um novo nascimento em Cristo Jesus. Voltei com a vontade de falar para todo mundo o que tinha acontecido na minha vida. Eu precisava falar, testemunhar. Olha, aquele Deus mudou a minha vida lá, ele pode mudar. Testemunho cura, né? Testemunho cura. O testemunho cura e ele. A gente não tem noção.
como é grandioso um testemunho. Acho que a nossa mente é muito limitada para isso. A gente não tem noção como um testemunho pode impactar outras vidas de diferentes formas, sabe? Então eu voltei para o Tennessee diferente. Parecia que eu ia para a igreja e voltava para casa e era pouco, sabe? Parecia que eu falava assim, Senhor, eu não estou sendo usada. Eu quero ser usada. Eu quero que o Senhor me coloque uma pessoa na minha vida hoje para falar do teu amor, para impactar. E no trabalho que eu estava trabalhando, eu conheci profissionais ali americanos, onde eu poderia falar, Deus te abençoe, Deus está com você. Meu inglês era muito limitado para pregar a palavra naquele lugar, mas eu pude levar a palavra. Quando eu saí daquele ambiente, quando eu saí daquele trabalho, a menina falou assim, aquele dia eu precisava da sua oração e você orou comigo. Aquele dia eu precisava de um abraço e você me abraçou. Sabe, é poder ser cristão na prática, quando ninguém te vê. É aquilo que Paulo fala ali, né? Pregue o evangelho se necessário, fala. Pregue o evangelho se necessário, fala. E ali eu pude viver isso. E aí eu comecei a orar no Tennessee. A minha oração de 2 anos atrás era assim: Senhor, coloque pessoas na minha vida para compartilhar do teu amor. Eu me sinto sozinha aqui. Coloque pessoas na minha vida para falar do teu amor. E Deus começou a me chamar, assim, foi abrindo as portas para as pessoas me chamar para testemunhar. E quando eu entrava no lugar, aquilo ali me emocionava tanto, porque eu sabia que era resposta de oração. Aí eu comecei a orar para Deus me levar para onde Ele queira. Eu sentia, quando a gente sabe que é a vontade de Deus, a gente não consegue, parece que, explicar para as pessoas, né? Porque a minha vida no Tennessee estava bem estável. Eu tinha um emprego fixo, eu morava numa casa muito Nessa época você boa, estava trabalhando com o que lá? dog groomer, com tosa. Eu trabalhava num lugar muito bom, eu tinha uma vida estruturada, eu morava numa casa muito boa, com um quintal lindo. Estava confortável para mim, não tinha necessidade de eu mudar. Mas eu sentia que não era o meu lugar ali, que eu tinha um chamado. E aí eu comecei a orar, falar, Senhor, se esse incômodo do meu coração for algo que é meu, assim, do meu sentimento, tira. Mas se for a tua vontade, me mostra. E aí Deus abriu as portas para mim justamente aqui em Orlando. Abriu as portas de trabalho e de casa. Porque uma amiga minha falava assim, que ela estava orando comigo, ela falava assim, mas a gente vai orar para o seu ministério. Vamos conversar, porque a gente orar e ação. É. Onde Deus abrir as portas, amiga, seja em Orlando, seja aqui em West Palm Beach, seja em Miami, ou seja em outro lugar nos Estados Unidos, Deus vai abrir as portas. E quando Deus abre as portas de trabalho e casa, Ele abre tudo. É. Não tem tranca. E aí aqui abriu muito fácil. E aí vai eu mudar de novo. E a gente, quando muda aqui nos Estados Unidos, a gente sabe, né? É começar do Tudo de novo. zero, porque não tem como levar nada. E aí eu chego aqui com malas e criança, e minha mãe de novo, sem nada na casa, como eu comecei lá. Mas sabe o que que eu Com senti? mala e plano, né? Com mala e pano. Mas sabe o que que eu senti quando eu cheguei aqui? Como se Deus pegasse a minha vida assim, ó, amassasse, jogasse fora e falasse, agora quem escreve sou eu. Não entendi nada, mas eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus porque eu tinha paz. Aí aqui eu comecei a trabalhar, meus filhos ficaram totalmente estáveis na escola, minha mãe. Eu conheci uma fundação que eu nem sabia que existia, que chama Hope Just, que resgata vítima de tráfico humano, Não pedofilia conheço. e agressão física. Meu Deus, não conheço. Uma cliente minha falou para mim que tinha uma fundação. Porque quando a gente fala para as pessoas assim, por que que você veio para cá? E aí você fala assim, para viver o propósito, para ser o centro da vontade de Deus, eu tive um chamado, parece que é estranho, né? A É. pessoa te acha meio doida, né? É. E para essa moça eu falei, Deus me chamou para estar aqui. Aí ela olhou assim e falou, tem uma fundação que precisa de voluntários. Eu não conheci ninguém em Orlando, assim, poucas pessoas. E eu fui nessa fundação, não sabia muito bem o que que era. Quando eu abri a porta da fundação, tinha um banner bem grande, assim, escrito vítimas de tráfico humano. Aí eu entendi, eu falei, tá, Senhor, tô entendendo Onde agora. você foi ferida, Deus te leva para curar.
a minha dor é o meu maior ministério. Eu vou ser a melhor pessoa para falar do tráfico humano, eu vou ser a melhor pessoa para falar para uma mãe solteira, que a conta não fecha no final do mês, mas a gente tem um provedor que chama Deus, e Ele é o nosso marido. Eu vou ser a melhor pessoa para falar para uma mulher solteira que a gente pode viver na prática, que Deus é o nosso marido. Isaías fala isso. Ele é o meu marido, Ele é seu ele marido. supre todas as minhas necessidades. E eu vivo isso na prática. Estou tendo o privilégio de viver esse processo. Então, na minha dor é o meu maior Ele ministério. cura, né? Ele Ele fala que cura. nunca mais aquela dor, aquela humilhação da juventude voltará, né? Nunca mais. E eu creio nisso. Quando a gente está passando por uns problemas muito difíceis, a gente não consegue entender o que está para frente, né? Por isso que na Bíblia tem um verso assim que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. Romanos 8:28. Todas, não é mais ou menos algumas coisas, é todas as coisas, sabe? Então, eu não entendia por que eu fui, às vezes passei por tudo que eu passei para estar aqui, mas eu sei que tem um grande propósito nisso, sabe? E hoje se perguntar para mim, mas você passaria por tudo novamente para conhecer o Deus que você conhece hoje? Eu falo, não passaria. E você escreveu um livro, de Mísia Missionária. Esse livro relata toda a sua trajetória de busca e de dor? Então, esse livro, eu nunca pensei em escrever um livro, sabe? Nunca imaginei escrever um livro. Eu vou contar antes um pouquinho, porque o ano passado, em julho, eu passei por uma cirurgia de emergência, apêndice, Aqui. aqui. E aí eu questionei muito a Deus. Essa semana eu tava de jejum, sabe? Parece que a gente tá de jejum, parece que a gente é mais santo que os outros, mas não é não. E olha como a gente é pequeno em achar isso, né? Como eu ainda preciso ser moldada nisso. E aí no hospital eu falei assim, Senhor, o Senhor é um Deus justo. Como que uma mãe solteira vai ficar 2 meses sem trabalhar? Que jeito. Que injustiça! Eu falei desse jeito para Deus, olha como pequena eu sou. E Deus falou muito grande, muito forte no meu coração, você vai terminar o que você começou. E eu acordava, dormia e acordava com isso, você vai terminar o que você começou, você vai terminar o que você começou. E realmente eu tinha começado a escrever um livro. Eu tinha começado a escrever, mas a gente escuta vozes que não vêm de Deus, falando, quem é você? O que as pessoas vão pensar? Você escrevendo um livro? E aí eu parava, achava que não era para mim. Ou então chegava numa parte que me machucava, que eu não queria falar, eu não queria tocar na ferida, então eu parava. E aí nesse tempo, Deus falou muito forte comigo. E aí eu fiz outra oração, falei, Senhor, se isso é coisa da minha cabeça, ou é da sua vontade, se for da tua vontade mesmo, eu não sei escrever livro. Coloque alguém na minha vida para me ajudar a escrever esse livro. Sozinho eu não consigo. Aí passou uns 2, 3 dias, uma pessoa nas minhas redes sociais mandou uma mensagem falando de outros livros e falou assim, olha, a sua história é muito impactante, merecia um livro. Aí eu falei, eu tô tentando, mas não é muito fácil. Ele falou assim, eu posso te ajudar, eu escrevo livros. Meu Deus. E aí fomos conversando e eu mandei o que eu já tinha escrito, fui falando com ele e ele me ajudou a terminar o meu livro. Mas aí eu falei para ele, olha, eu quero escrever um livro, mas eu quero que seja um livro não só da minha história, eu não quero uma biografia. Eu quero um livro que quando as pessoas possam ler esse livro, fala assim, se esse Deus mudou a vida dessa moça, quero que transforme a minha vida também. Então eu quero um livro que seja um livro de evangelização, que vá em todos os lugares, que mude e transforme a vida. Que não seja o meu livro, mas que seja o Deus que opere em mim. Boca de Deus, né? É a boca de Deus. Então, quando eu chego na parte de evangelização, ele perguntou para mim assim, e agora, Marisa? Como que vai ser? Como é que a gente vai escrever a parte que é de evangelização? Nossa, ó, eu tenho uns cadernos que quando eu tive meu encontro com Cristo, eu comecei a escrever e eu li alguns capítulos e aquilo tocava o meu coração e eu comecei a escrever. Serve? Será que serve? Ele falou, me manda.
Eu mandei para ele. Passou uma semana, mais ou menos, porque era muito material. E ele falou assim: Maísa, seu livro está pronto. Meu Deus Deus. escreveu o meu livro antes de eu pensar, imaginar, em escrever, antes, sabe? Por isso que na Bíblia fala que os sonhos de Deus são infinitamente melhor do que a gente pode pensar ou imaginar. Ele tem sonhos extraordinários pra gente. E meu livro ficou pronto e me falaram assim: você tem que escrever seu livro em inglês. Eu falei: ah, mas eu não conheço ninguém que faz tradução em inglês. Ó, em Provérbios fala que a gente faz sonhos, mas a gente Os tem sonhos, planos. a gente tem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, se for vontade de Deus, ele vai colocar a pessoa e vai prover, porque eu não tenho nem condição mais de pagar alguma coisa para escrever um livro em inglês. Surgiu a pessoa e uma pessoa patrocinou esse livro. Meu Deus. Deu a quantidade certinha para ser em inglês. Deus é lindo. Então agora eu tenho um sonho de Deus em português, um sonho em inglês para alcançar quem Deus queira, sabe? As nações. As É o nações. que ele tem para sua vida, realmente é alcançar É. nações. Esse é É seu, eu vou fazer o extraordinário. dedicatório. Meu Esse é em Deus. português e esse é em inglês. Gente. Da fama e do mundo da ilusão para a verdadeira salvação. Meu Deus. Maísa, que coisa linda, gente. Depois nós vamos deixar as redes sociais da Maísa e o contato para você adquirir seu livro. E não só adquirir, presentear para que mais pessoas tenham acesso a tudo que Deus fez e tem feito na vida dela. Eu queria que você dissesse, se você pudesse dar um recado, um conselho, não é um recado, para a Maísa de 10 anos. Qual seria o recado? Na Bíblia fala que a nossa vida é como neblina. Uma hora a gente está aqui, outra vez dissipa. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. E eu demorei muito para buscar Deus. Eu demorei 38 anos para conhecer um Deus que muda e transforma vidas. Então, se você hoje não conhece a Deus, está esperando alguma coisa melhorar, você largar alguma coisa para ir a Cristo, vai do jeito que você está. Vai do jeito que você está. Não espera melhorar nada não, não espera largar nada, vai do jeito que você está. Ali você encontra paz, que excede todo entendimento. Às vezes eu estou falando para alguém que acha que é um ponto final, que não tem mais jeito, mas um ponto final para você é um grande recomeço na mão de Deus. Não perde tempo não. Não perde tempo de ir a Cristo. Vai hoje. A oportunidade é hoje, é agora. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. E se por um acaso sai ali e algo acontece, já era. Você morreu sem aceitar Cristo. Apressa-te. Né? Vai a Cristo hoje, não perde mais tempo. Muitas vezes a gente perde tempo querendo ser o dono da nossa vida, ter o controle de tudo. Não, não. Está perdendo tempo. Você está correndo atrás do vento. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, quando você conhece um Deus real que muda e transforma a vida, Ele te dá a paz, Ele preenche o vazio, você consegue entender por que você foi chamado, qual é o seu propósito. Ali você encontra a verdadeira felicidade, Amém. que está em Cristo Jesus. Amém. Olha, de missa missionária, não é fácil seguir o plano de Deus, não é fácil viver o propósito de Deus. Não é. Mas eu sei que tem um Deus que cuida, então, e Ele está no comando, então eu deito e descanso. Não vou falar para ninguém que eu não tenho problemas, eu tenho, bastante. Ah, mas os meus problemas não são meus. Amém. Eu tenho um pai que está à Amém. frente. Eu conheço um Deus que nunca perdeu uma batalha. E isso é a maior certeza que eu tenho nesse mundo. Porque na Bíblia fala que nesse mundo teremos aflições, vamos ter, agora, teremos. Né? A gente vai ter dias bons e dias ruins, mas teremos aflições. Mas para a gente ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo, então eu só peço para Deus assim: Senhor, não estou entendendo nada, nada, Pai, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Só não me tire a Tua presença. Amém. Amém. Amém.
Mas a hora voou. E eu queria agradecer pelo seu sim. Em Isaías 54 ele vai dizer, né? Ó jovem aflita de Jerusalém. Ele vai dizer que o Senhor é o teu marido. Ele vai dizer que toda a vergonha da juventude, todas as aflições da juventude, que elas passariam e não voltariam mais. Assim como o Senhor jurou que as águas de Noé nunca mais inundaria a terra. Assim Ele tem planos para você, né? Para sua confiança, para que você continue avançando. Que nunca mais você vai ser iludida e nunca mais você vai ser sufocada por ninguém. Porque os planos do Senhor para sua vida e a clareza do Espírito e seus ouvidos estão treinados e sensíveis a ouvir a voz de Deus. E é essa direção diária que vai fazer com que você pise em lugares que você jamais viu, que você jamais sonhou. Que você continue perseverando, continue cuidando e amando tantas vidas que o Senhor vai colocar na sua frente. Que muitas mulheres sejam saradas através do bálsamo que o Senhor vai extrair da sua vida. Deus abençoe muito, viu? Gente, que tempo precioso, que mesa preciosa, uma mesa que tem poder de cura. E você pode aí da sua casa, aí do seu carro, não sei onde você está ouvindo essa mensagem. Você pode compartilhar e fazer com que essa mensagem chegue em alguma mulher que está ferida, que está clamando por socorro, por resposta. E você pode ser essa resposta nesse momento, compartilhando esse podcast, seguindo o nosso canal, nos ajudando a propagar a mensagem e a palavra de Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não se esqueça, Jesus fez na minha vida, Ele fez na vida da Maísa, Ele pode fazer na sua vida, aí na sua casa. Jesus pode. Até o próximo programa.